Tava aqui pensando como é que o dia de hoje foi importante a gente falar sobre o SUS, né? Levar essa pauta. E eu penso que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Não só quando a gente se sente ameaçado. E sim, que bom que isso aconteceu, porque de alguma maneira estremeceu, né? Para essa revogação. E espero que se mantenha e que a gente não se sinta tão ameaçado. Porque eu acho que viver num país o tempo todo sob ameaça, né, é bem complicado, mas, enfim. Tô aqui pra falar do SUS mais um pouco, pra gente começar a pensar, porque quanto isso é importante a gente debater mesmo, levantar a pauta e entender o que é que a gente pode fazer por esse sistema, né? Eu já mostrei que a gente tem o SUS em vários lugares, que não é só no postinho de saúde, nem só no pronto-socorro, no hospital. A gente tem o SUS no saneamento básico, na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, farmácia, vacina, enfim, o SUS está presente em muitos lugares. E esse começo de ideia de uma privatização na atenção básica é simplesmente plantar uma semente, né, futura, que é de comer pelas bordas, né, e privatizando aos poucos. Essa é a ideia de um desmonte. Mas o que eu queria falar mesmo é pra gente entender que quando a gente vai falar do SUS, e tem sempre alguém pra criticar e falar que, ai, nossa, mas você tá falando e não dependeu do SUS, não usou. Eu tô falando como uma pessoa que usa o sistema e como uma profissional de saúde mesmo. O que é que eu entendo que a gente precisa entender, porque é que o SUS não está como a gente gostaria, né? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, o maior interesse por trás disso, de um desmonte da saúde pública, é do setor privado. Porque se você tem um desmonte, né, na saúde pública, as pessoas buscam a saúde privada, certo? Então, eles têm esse poder de fazer essas escolhas, tentando explicar como, a depender de quem é governante, de como é que tá o cenário, né, do Brasil. Os grandes donos do setor privado, as pessoas que são responsáveis, elas estão lá, né, para fazer escolhas pelo SUS. Então, elas têm esse poder lá em Brasília. Então, de fato, o que se pode, né, o que pode ser feito para desmantelar a saúde, eles fazem, porque é de interesse deles que a qualidade caia para que eles tenham mais, né, usuários. Acho que o primeiro ponto é que a gente precisa ter conhecimento disso, né? Porque muito se fala da gestão, muito se quer achar um responsável, só que o maior responsável por isso são eles. Enfim. Depois a gente pode pensar também. Depois a gente pode pensar um pouco sobre a organização e algumas coisas que ficam enviesadas. Porque o SUS, por ser um sistema público e gratuito, ele é universal. Todas as pessoas têm direito de serem atendidas pelo SUS. Inclusive as pessoas que pagam por convênio, elas têm esse direito. E aí o que acontece? A proposta do convênio é ser um setor que complementa o SUS. Então, em muitos serviços que uma pessoa que tem um convênio, ela é atendida pelo SUS, o ideal é que o convênio pague ao SUS aquele atendimento. Porque ela, por algum motivo, não pôde ser atendida pelo convênio e ela foi atendida pelo SUS. Então, em muitas
níveis de complexidade isso acontece e esse repasse não é feito. Por quê? Porque a pessoa ela tem esse direito de ser atendida. Então, às vezes, fica esse financiamento prejudicado por conta disso, né? Tem algumas coisas que não acontecem. Acho que essas duas primeiras coisas, que aí, de novo, fica mais responsável, pra gente entender que é o setor privado que está sendo responsável por isso. Ou seja, se existe uma privatização, aí que vai ser pior ainda, porque, cara, eles querem desmanchar mesmo, né? Enfim, aí depois a gente pode pensar, assim, na gestão, em vários níveis de gestão, e corrupção, enfim, que também traz grandes problemas, mas eu acredito que antes disso vem esse interesse grande do setor privado, né? Enfim, por que eu tô falando isso? Muitas vezes, quando a gente defende o SUS, enquanto profissional de saúde, a gente muitas vezes escuta coisas muito desnecessárias e às vezes a gente também toma esse papel de culpar profissionais de saúde pela falta de sucesso do SUS, né? Em alguns locais, eu falo assim, em serviços de atendimento, o profissional de saúde, ele tá muitas vezes cansado, sobrecarregado, com pouca valorização, principalmente o profissional de saúde que não é médico, porque existem vários outros profissionais que estão ali e precisam, né? Uma equipe multi que precisa de todos os profissionais, não uma sociedade toda acaba reconhecendo só o médico como chave importante, enfim. Aí a gente precisa debater mesmo, discutir, levar a pauta adiante, entender, né, o que a gente pode fazer por isso, né, que as eleições, elas dão essa possibilidade de escolher pessoas que se interessam por defender esse sistema. Então, acho que isso cabe a nós e repensar, né? Repensar nossas atitudes, o que faz sentido e entender que muita gente depende, precisa muito mais que outras pessoas desse sistema e é por isso que a gente tem que lutar.